Então, pessoal, dando continuidade à parte 2 aqui deste estudo, em João capítulo 12, versículo 24, o Senhor tinha dito, né? Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. E o que o Senhor Jesus quis dizer com esse texto, pessoal? Ora, muito simples. Ele quis dizer que se o nosso grão de trigo, que é o próprio Cristo, não desce do céu, cai na terra e morre, o sacrifício que expia os nossos pecados não seria feito. O sacrifício que expia os nossos pecados não teria sido feito, pois o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. E o nosso Cordeiro Pascual teve que morrer para que, mediante o sacrifício dele, os nossos pecados fossem expiados. Logo, pessoal, por este motivo, o Senhor Jesus não poderia se revelar a todos naquele momento quando ele se fez carne. Até porque ele mesmo disse isso em Mateus capítulo 13, versículo 11. O Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte para os apóstolos: E ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vocês entenderam aqui essa passagem, pessoal? O Senhor Jesus está diante dos 12 apóstolos e ele explica para eles o seguinte: o Senhor Jesus está dizendo que a eles foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles quem? Aos fariseus, não. Por que não, pessoal? Porque Deus é calvinista, pessoal? É isso? Porque Deus escolheu um grupinho seleto ali, que são apenas os apóstolos, e Deus queria que os fariseus, propositalmente, não fossem reveladas as coisas do reino dos céus para eles negarem o Messias e assim o Senhor Jesus manifestar a sua glória, tacando eles no inferno lá no dia do julgamento, como os calvinistas pregam? É isso, pessoal? É obviamente que não. O Senhor Jesus está dizendo para os 12 apóstolos que a eles, aos 12 apóstolos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos fariseus não. Deus está fazendo sim uma seleção ali. Entretanto, por que Deus está fazendo essa seleção? Para que se cumpra o ministério dele ali na terra, o ministério de Cristo. Qual que foi o ministério dele naquele momento ali? Se fazer carne e morrer por nós pelos nossos pecados. Então, os judeus tinham que rejeitar o cordeiro para que ele fosse emolado. Como um cordeiro emolado, o Senhor Jesus tinha que ser morto na cruz do Calvário por nós. Era esse o ministério dele. Então, propositalmente, eles tinham que negar o cordeiro. Mas não que Deus queria tacar os fariseus no inferno. Tanto é, pessoal, que em Atos capítulo 3, versículos 13 ao 15 e versículos 17 ao 19, após o Senhor Jesus Cristo já ter morrido, ressuscitado no terceiro dia, ter ficado com eles 40 dias com o corpo glorificado, depois ter sido arrebatado aos céus, e os apóstolos assim, de praticar o ID, ter pregado o evangelho, o que acontece? O apóstolo Pedro vai pregar justamente para aqueles fariseus que estavam gritando, quando estava Cristo e Barrabás. Aí o povo ficou gritando para soltar Barrabás e para matar, para crucificar o Senhor Jesus. Aqueles mesmos que estavam gritando: crucifica Jesus, mata Jesus. O apóstolo Pedro, aqui em Atos, capítulo 13, versículos 13 ao 15, versículo 17 ao 19, está pregando para esse povo, judeu ímpio. E muitos desses que estavam gritando: crucifica Jesus, vão, através da pregação de Pedro, crer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias e vão se arrepender dos seus pecados e vão aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador e serão salvos. Aqueles mesmos que estavam gritando ali no meio da multidão: mata Jesus, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. Esses mesmos que estavam com ódio de Jesus, mais para frente, através da pregação de Pedro, vão aceitar o Senhor Jesus como o nosso Cordeiro Pascual e vão ser salvos. Vocês estão vendo como é que a doutrina calvinista é algo demoníaco?
que a doutrina calvinista prega que Deus elegeu alguns para serem salvos e elegeu outros para serem condenados, que foi do aprouve, da vontade de Deus, que um grupinho seleto, que a igreja seja salva, os eleitos, e um outro grupo queime no inferno. É a vontade de Deus. Que Jesus não morreu por todos, morreu somente por um grupinho seleto. Essa é a doutrina calvinista. Agora, olha só como é que a doutrina calvinista cai por terra. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Pedro e o apóstolo João disseram para os fariseus que estavam gritando: crucifica Jesus, solta Barrabás e crucifica Jesus. Olha mais para frente o que eles vão pregar para esse povo ímpio. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nossos próprios poderes ou piedade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vamos abrir um parêntese aqui, pessoal. Outra doutrina demoníaca, que é a doutrina dos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová pegam esse texto aqui, é um carro-chefe para eles também, para querer negar a divindade do Senhor Jesus. Porque se você ler esse texto aqui para eles vão usar o seguinte argumento: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então, pessoal, na burrice dos testemunhos de Jeová, eles vão se apegar à palavrinha servo, sendo usada para Jesus, e vão dizer: tá vendo? A palavra Deus, com D maiúsculo, ou Jeová, que vai estar na Bíblia deles, vai ser apregada ao Pai, nesta frase. A palavra servo está sendo apregada a Jesus. Logo, se a Bíblia diz que existe somente um único Deus, somente um único Jeová, fica claro que somente o Pai é Deus, somente o Pai é Jeová. E Jesus, como o próprio texto diz, é servo de Jeová, é servo de Deus. Logo, Jesus não é Deus, Jesus não é Jeová. É este argumento que eles vão usar. Só que, pessoal, olha só que burrice. O texto está dizendo que Jesus é servo do Pai? Está dizendo, correto. E que o Pai é Deus, é Jeová? Está correto. Entretanto, por que o Senhor Jesus está sendo chamado de servo? O fato do Senhor Jesus estar sendo chamado de servo do Pai, isso tira a glória, a divindade de Jesus? Obviamente que não, pessoal. E se isso não tira a glória, a divindade de Jesus, por que ele está sendo chamado servo do Pai, servo de Jeová? Simples. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7 explica. Porque embora o Senhor Jesus sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele está sendo chamado servo. Então, pessoal, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, olha o que Paulo vai dizer a respeito de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está deixando bem claro que está falando a respeito de Jesus. Que, embora sendo Deus, ou seja, embora sendo Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus. O que significa ser igual a Deus? Significa que Jesus tem os mesmos atributos da divindade do Pai. Entendeu? Se o Senhor Jesus tem os mesmos atributos da divindade que o Pai tem, logo Jesus é Deus, é Jeová igual ao Pai. Ué, Marcos, então você está dizendo que existe não um Deus, não um Jeová, mas existem dois Jeová? Dois deuses? Exato. A Bíblia diz que existem
dois deuses, dois Jeová. Peraí, Marcos, você está pregando heresia, existe somente um único Deus, somente um único Jeová. Salomão disse isso. Pessoal, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida, vamos evoluir na palavra do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. O Pai e o Filho são a mesma pessoa? Não, pessoal. O Pai é um e o Filho é outro. O Pai é um ser e o Filho é um outro ser. São dois seres distintos, um do outro. Mas o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse: eu e o Pai somos um? Ele quis dizer que, embora sendo dois deuses, dois Jeová, eles são um, porque eles compartilham de um só Espírito. Vocês estão entendendo, pessoal? O Pai é um, o Filho é outro. O Pai é um ser, o Filho é outro ser. Só que, embora sendo dois, eles são chamados de um único Deus, porque eles compartilham de um mesmo Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Mas são dois. Mas na literalidade são dois. O Pai é um e o Filho é outro. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. E por isso que Salomão disse que existe somente um único Deus. Todos, pessoal, no Antigo Testamento, diferente desses bocó dos testemunhos de Jeová que não acordou para a vida ainda, todos os homens, o povo hebreu que cria em Jeová, em Deus, todos eles estavam cientes que existiam dois Jeovás, dois deuses. O Pai é um e o Filho é outro. Todo mundo, isso daí nunca foi mistério para ninguém. As pessoas, quando prestavam culto, adoração a Deus, a Jeová, no Antigo Testamento, eles tinham ciência que lá no céu existiam dois Jeová, dois deuses. Mais para frente, no decorrer do estudo, isso vai ficar muito mais claro, com nomes como Moisés, Davi, Jacó. Vai ficar muito claro que todo mundo estava ciente do Pai e do Filho, que existiam dois seres distintos, dois deuses, dois Jeová. Embora eles chamassem um único Deus, que existiam dois, só que os dois eram chamados de um porque eles compartilhavam um só Espírito. Estava muito claro para eles, pessoal, muito claro. O povo daquela época não era ignorante, não. Os de hoje que são ignorantes, que se acham sabichões. Todo mundo estava bem claro a respeito da divindade do Pai e do Filho. Todo mundo estava ciente disso. Não foi algo revelado somente para nós no Novo Testamento. Todo mundo estava ciente de Jesus. O próprio Deus que apareceu lá no Éden para Adão e Eva, adivinha quem era? Adivinha? É o próprio Jesus, pessoal. É o próprio Jesus que desceu ali no Éden e caminhou quando Adão e Eva estavam se escondendo no mato lá com medo de Deus, quando eles pecaram. E Deus está vindo, vamos se esconder. Esse Deus que está caminhando no Éden é o próprio Jesus. Só que o povo ignorante acha que é o Pai. O Pai estava quietinho lá no trono. Foi o Filho que desceu. Foi o Filho que formou Adão do pó da terra, que soprou o fôlego de vida nele. Foi o próprio Filho. Foi o próprio Filho que, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho. Foi o próprio Filho que enviou as 10 pragas do Egito. Vai ficar isso muito mais claro pelo estudo. Então, pessoal, olha só, vamos ler aqui, ó, por que o Senhor Jesus foi chamado de servo. Por que o Senhor Jesus foi chamado de servo do Pai, embora ele sendo Deus? Vamos ler de novo aqui que eu acabei me perdendo. Fico aqui até emocionado com esse assunto. Então o apóstolo Paulo disse, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, então ele está deixando bem claro que o Senhor Jesus ele é Deus, ele é Jeová. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, o que é ser igual a Deus? É o Senhor Jesus ter os mesmos atributos da divindade que o Pai. Logo, o Senhor Jesus é Deus como o Pai é. Aí ele explica: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo.
tornando-se semelhante aos homens. Pessoal, ficou claro aqui? Tem texto mais claro que esse, explicando por que o Senhor Jesus, embora sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é chamado de servo do Deus Pai? Ficou claro, né? Porque ele abandonou a sua glória, se fez homem, e ele passou a ser servo do Pai. Ele se sujeitou ao Pai. Aliás, ele sempre se sujeitou à vontade do Pai. E isso em nada tira a glória, a divindade do Senhor Jesus. É só uma pessoa muito fraca de Bíblia para cair num papo desse dos testemunhos de Jeová, que tira a divindade de Jesus, que diz que Jesus não é Jeová, que diz que Jeová é só o Pai, que Jesus não é digno de ser adorado, glorificado, louvado. Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, se você é testemunho de Jeová, está assistindo esse vídeo, vamos acordar para ver que você está num atraso de Bíblia e, além do mais, não vai nem ser salvo. Então vamos voltar lá para o texto. Atos capítulo 3. Vamos do versículo 13. E o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte para aqueles fariseus que tinham gritado: crucifica Jesus, mata Jesus. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estão pregando para esse povo ímpio. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Eu expliquei agora, aquele texto de Filipenses, porque o Senhor Jesus, embora sendo o Deus Todo-Poderoso, ele foi chamado de servo do Pai. O texto foi bem explicativo. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. Entregaram, pessoal, vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Então o texto está deixando bem claro que Pedro e João estão pregando para aquele povo ímpio que gritou: crucifica Jesus, mata Jesus, solta Barrabás e crucifica Jesus. O apóstolo Pedro está pregando para esse povo aí. Então só aí você vê que a doutrina calvinista cai por terra. Que o calvinismo prega que o Senhor Jesus não morreu por aquele povo que estava gritando: crucifica Jesus, mata Jesus, solta Barrabás. Que o Senhor Jesus não morreu por eles. Que eles foram um povo escolhido para queimar no inferno, para Deus manifestar o seu poder, manifestar a sua glória no dia do julgamento. Então ele selecionou pessoas para queimar no inferno, porque ele é Deus, ele pode tudo. Foi da vontade de Deus mandar um grupinho de pessoas para o inferno só para manifestar a sua glória. E não cabe a nós, homens, julgar a Deus. Temos que entender isso, aceitar esse evangelho demoníaco, que coloca Deus como, para Deus ser soberano, ele tem que pegar um grupinho e eleger ele para atacar no inferno. Essa é a doutrina maldita calvinista, que coloca Deus como se fosse Adolf Hitler, um ditador, O nosso Deus, ele não é um Deus bondoso, misericordioso, não. Para a doutrina calvinista, nosso Deus é um Deus ditador. É da vontade dele criar um povo sem livre-arbítrio para queimar no inferno. Embora a pessoa queira aceitar Jesus, não. É da vontade de Deus queimar um grupinho no inferno só para manifestar o seu poder. Essa é a maluquice calvinista. Mas vamos voltar aqui. Então o texto fica bem claro que o apóstolo Pedro está pregando exatamente para aquele povo que está gritando: crucifica Jesus, que negou o Cordeiro. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino, Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês mataram o autor da vida. Então ele está sendo bem claro que o autor da vida, o que criou a vida, é o próprio Jesus. O próprio apóstolo Pedro está pregando aqui, está confessando como o grande Criador, o que nos formou do pó da terra, o que soprou o fôlego de vida em Adão, o grande Criador, é o Filho. Porque ele está dizendo aqui, vocês mataram o autor da vida. Meu irmão, quer um texto mais claro que isso? Que o Senhor Jesus, ele estava lá no Éden formando Adão, lá do barro, do pó da terra.
que não era o pai, era o filho. O autor da vida. Quem que é o autor? É que deu autoridade, que criou a vida. Então está sendo bem claro que o filho criou. É lógico que foi o pai e o filho, né? Mas foi o filho que pôs a mão na massa. O pai deu a ordem e o filho pôs a mão na massa. Pelo amor de Deus, pessoal. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aí, mais uma vez, a ignorância desse povo pega. Aí, tá vendo? Como é que Jesus é Deus se está escrito, mas Deus o ressuscitou dos mortos? Porque está escrito Deus aqui, eles acham, Deus não é Jeová, eles acham que só o Pai que é Jeová, que só o Pai que é Deus, e que Jesus não é Deus. Por que está escrito a respeito do Pai, a palavra Deus, e a respeito de Jesus está escrito Filho de Deus? Pessoal, é só para diferenciar que na mesma frase está falando do Pai e está falando do Filho. Não é porque está escrito Deus que está tirando a glória do Filho, que está falando que o Filho não é Deus. É só para diferenciar quando num texto está falando do Pai e quando está falando do Filho. É só para isso, pessoal. É questão de entendimento aqui na frase, para você saber quando está falando do Pai e quando está falando do Filho. Não é porque está escrito Deus aqui que tirou a glória de Jesus, que Jesus não é Deus. Pelo amor de Deus, pessoal. Até a pessoa parece até que é analfabeta, desculpa, mas a pessoa parece que é analfabeta, a pessoa que, né, lê esses textos e usa isso para tirar a divindade de Jesus. Então o texto está sendo bem claro, pessoal. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus, né, o Pai, o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Agora vamos pular, ainda no capítulo 3, vamos pular para o versículo 17 ao 19. Agora, irmãos, ele está falando para os fariseus, que estavam gritando, crucifica Jesus, mata Jesus. Agora, irmãos, é eles, está falando para eles. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Entenderam? Por ignorância, por falta de conhecimento da palavra, e aqueles ímpios, aqueles cabeças dos fariseus que estavam colocando pilha, isso mesmo, mata ele, crucifica Jesus, ficou colocando pilha, a multidão ouviu e foi. Isso, mata Jesus, crucifica, solta Barrabás, isso daí é um impostor. Entraram na pilha, por quê? Porque é falta de ignorância. E o apóstolo Pedro está dizendo isso. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, pessoal. Por ignorância, por falta de conhecimento da palavra, assim como os calvinistas agem, assim como os fariseus agem, e muitos, né? Muitas doutrinas aí agem por falta de conhecimento, bem como os seus líderes, bem como os seus líderes. Qual líderes? Os fariseus, aqueles que armaram a cilada para Jesus. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Pessoal, vamos parar aqui nessa frase, porque essa frase aqui é tremenda. Não pode deixar passar. Lembra do enunciado do texto desse vídeo? Se Jesus é Deus, por que ele não disse abertamente a todos que era Deus? Ora, está explicado aqui. Preste atenção, ó. Pedro vai dizer o seguinte para eles. Mas foi assim que Deus, né, que o Pai, cumpriu o que tinha predito que lá nas Escrituras, na lei, nos Salmos e nos Profetas, lá no Antigo Testamento, né, predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, pessoal, vamos esmiuçar essa frase aqui para ficar bem claro as coisas. Deus, né, o Pai e o Filho, é presciente. O que é ser presciente, pessoal? O ser é a pessoa que ela tem o dom de prever o futuro, certo? Presciência é o dom de poder prever o futuro. Ficou claro o que é presciência, né? E Deus, né, o Pai e o Filho, são os únicos seres que têm esse dom de prever o futuro. Nem o diabo tem esse dom de prever o futuro. Muitas pessoas, pessoal, principalmente o calvinismo,
eles confundem essa questão, esse dom de presciência com predestinação. Entendeu? De Deus predestinar uma pessoa para determinada coisa. Elas confundem predestinação com presciência. Pessoal, presciência é uma coisa, predestinação é outra. Presciência significa dom de prever o futuro. E Deus tendo o dom de prever o futuro, e nada isso anula, nada isso tem a ver com Deus ter que tirar o livre-arbítrio da pessoa. Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Presciência de Deus, Deus ter o dom de prever o futuro, não tem nada a ver com Deus ter que alterar, de Deus tirar, né, no caso dos calvinistas, de Deus tirar o livre-arbítrio das pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoa. Não é porque Deus tem o dom de ver, de prever o futuro, que Deus tem que tirar o meu livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, de escolher Deus ou o diabo, para eu poder ser salvo ou condenado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pessoa. Então, o que aconteceu aqui no caso dos fariseus? Pessoal, o que o pessoal se confunde, principalmente os calvinistas. Vamos voltar lá no passado. Deus, antes de criar todas as coisas, antes que qualquer coisa viesse a existir, Deus, no seu dom, que é Ele que tem, né, o Pai e o Filho são eles os únicos que têm esse dom, já anteveu na sua presciência, já viu no futuro tudo, Deus já viu tudo. Deus já viu que o anjo que ele iria criar, que esse querubim decaído, ele iria se rebelar contra o reino lá no céu, chamado Satanás, né? A palavra Satanás significa adversário de Deus. Deus já sabia que ele iria se revelar. Deus já sabia que ele iria enganar a terça parte dos anjos. Deus já sabia que ele ia descer do céu para a terra e ele iria se transfigurar em serpente. Ele iria enganar as suas duas principais criações ali no Éden, que é Adão e Eva. Deus já saberia que uma grande parte da humanidade iria se corromper. Deus já sabia de tudo isso, pessoal. E todas essas coisas acontecendo não tem nada a ver com Deus colocar na cabeça da pessoa ou na cabeça do próprio diabo para o diabo se revelar contra Deus, para o homem ouvir o diabo e pecar contra Deus, para Deus poder manifestar a sua glória, para Deus colocar no coração, para Deus poder manifestar a sua glória, colocar no coração de um determinado grupo de pessoas para negar ele, no caso dos fariseus. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoa. Deus simplesmente ele viu no futuro como que as pessoas iriam usar, inclusive os próprios anjos, iriam usar do seu livre-arbítrio, da sua escolha. Deus só viu o futuro. Deus só viu o futuro. Deus vê o futuro, não tem nada a ver com Deus obrigar, né? Obrigar alguém ou ser bonzinho ou ser malzinho. Tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Deus só viu o futuro. Deus só viu o que a pessoa ia escolher, o que a pessoa ia fazer com o seu livre-arbítrio. Então, voltando aqui para o caso dos fariseus. Deus, no futuro, ele viu o que os fariseus iriam fazer. Eles iriam se rebelar contra o seu próprio Salvador, que é Jesus, o seu próprio Criador. Então, Deus, sabiamente, ele usa, presta atenção, ele usa desse dom dele de prever o que esses homens iriam fazer com o seu livre-arbítrio. Deus, o Pai e o Filho, o que faz? Cria um plano de salvação para toda a humanidade. Olha como é que Deus é soberano, pessoal. Essa é a verdadeira soberania de Deus, não a doutrina calvinista, que coloca Deus como um ditador, que dali não tem nada com soberania de Deus. Olha como é que Deus é soberano, pessoal. O Pai e o Filho é soberano. O Pai e o Filho anteviu de antemão, na sua presciência, o que os fariseus iriam fazer com o seu livre-arbítrio. E o que eles fizeram?
iriam rejeitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E Deus fez o quê? Respeitou a vontade deles. Presta atenção. Deus viu no futuro que eles iriam rejeitar o seu filho e Deus respeitou a vontade deles. Não é que Deus colocou na cabeça deles para eles rejeitarem o filho. Não é isso. Deus respeitou a vontade deles e dentro desse respeito que Deus teve de respeitar a vontade deles, o Pai e o Filho criou um plano de salvação. Entenderam? Deus não altera, Deus não anula o livre-arbítrio deles e ao mesmo tempo ele cria, né? Deus usa do livre-arbítrio deles, que eles usaram de forma errada para negar o Messias. Deus usa isso para, em cima disso, criar um plano de salvação para o resgate de toda a humanidade. Vocês entenderam a soberania de Deus, do Pai e do Filho? Deus em nada anulou a vontade deles de quererem rejeitar o Messias. Não foi Deus que colocou no coração deles para eles rejeitarem. Não foi Deus que fez isso. Eles que escolheram, por livre e espontânea vontade, rejeitar o Messias. E Deus anteviu isso lá no futuro, antes da criação do mundo. E Deus respeitou a vontade deles, mas na soberania, na sabedoria de Deus, ele usa isso para construir, criar um plano de salvação. Então ele faz o quê? Envia o Messias e decreta que por meio de um cordeiro, né, por meio de esse ser iria levar o pecado de toda a humanidade. Deus pensou, já que eu não posso usar do meu poder, não posso porque ele não quis, né? Por que Deus não pode? Porque ele, embora sendo Deus, ele não passa por cima da sua própria lei. Entendeu? Deus deu a lei, as ordenanças, e ele, embora sendo Deus, ele não passa por cima da sua própria lei. Então, o homem ele tem o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Só que Deus, na sua soberania, ele usa disso, ele vê no futuro o que o homem escolheu do bem e do mal e ele cria planos para tentar resgatar o homem. Entendeu? Mas Deus não anula, não passa por cima do seu livre-arbítrio. O ser humano não é um robô. Não foi chipado por Deus. Deus colocou como fosse um chip, fez um download, onde o ser humano, é predestinado para fazer o mal e outro é predestinado para fazer o bem, porque é da vontade de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus anteviu, ele viu de antemão o que esses homens fariam e ele construiu um plano de salvação em cima da própria vontade deles, que era de rejeitar o Messias. Rejeitar Jesus como seu Messias, como o seu marido. E eles serem a noiva do Cordeiro. Entenderam? Então Deus pega e faz o quê? Envia o seu filho para morrer por eles. Ele cria um plano de salvação em cima da rejeição deles. Isso em nada iria tirar o livre-arbítrio desses homens. Deus não ia mexer, Deus não mexeu no livre-arbítrio deles. Entenderam? E olha só a soberania de Deus. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o Cristo haveria de sofrer. Preste atenção agora, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Entenderam, pessoal? O mesmo povo que estava gritando, crucifica Jesus, mata Jesus, agora eles estão tendo uma nova oportunidade de fazerem parte do corpo de Cristo. Ou seja, esse povo, você lembra o que ele disse? Eu sei que vocês agiram por ignorância,
esse povo que agiu na ignorância de negar o seu próprio Criador, de matar o seu próprio Criador, Deus, na sua sabedoria, usou dessa ignorância deles, que Deus anteviu, já viu de antemão a ignorância deles, e construiu um plano de salvação em cima da ignorância deles, para que eles fossem salvos. Entenderam? Embora eles estivessem gritando, mata Jesus, crucifica Jesus, agora eles estão tendo uma nova oportunidade de serem salvos por conta do plano do Pai e do Filho. E Deus construiu esse plano de salvação sem mexer no livre-arbítrio deles. Deus deixou eles viver na ignorância deles e sabiamente usou dessa ignorância para salvar eles mesmos. Entendeu? Deus usou da ignorância desse povo para construir um plano de salvação para que lá no futuro eles pudessem ser salvos por meio desse plano que Deus construiu. Entenderam? Obviamente que nem todos serão salvos aqui, porque quando o apóstolo Pedro e João ali pregam para eles, o povo fica dividido. Porque mais uma vez aquela desgraça daqueles fariseus, os líderes, tá ali no meio e tá botando fogo, né? Botando fogo ali contra a pregação de Pedro e João, para deixar o povo dividido. E muitos continuaram temando e crendo nos fariseus, e esses vão ser condenados. Mas Pedro e João fez a parte deles. O próprio Deus fez a parte dele. Né? Aí não é culpa de Deus. Então, pessoal, espero ter sido claro. Ele está dizendo, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E aí ele continua, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o seu Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Pessoal, esse texto aqui também é muito importante, porque preste atenção, ele está dizendo, versículo 20, para que venham tempos de descanso. Que tempos são esses, pessoal? Da parte do Senhor, que ele mande o Cristo. Espera aí, pessoal, ele mande o Cristo? O Pai mandar o Cristo? Mas nessa parte aqui, nesse tempo aqui, o Senhor Jesus Cristo já tinha se feito carne, já tinha morrido na cruz, o Pai já tinha aceitado o sacrifício do Filho e ressuscitado ele no terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo já tinha aparecido para os apóstolos, para Maria e para os demais que creram nele, ter ficado na terra por 40 dias, o Pai já tinha arrebatado ele com o corpo glorificado aos céus, o Senhor Jesus estava lá no céu. Então por que ele está dizendo que o Pai iria enviar o Cristo? Ele já tinha sido enviado? Pessoal, fica bem claro que ele está falando aqui do futuro, coisas que nós ainda nem vivemos ainda. E quando ele está falando, para que venham tempos de descansos da parte do Senhor, esse tempo de descanso aqui, pessoal, ele está falando do sábado, do 7º milênio, reino milenar, o descanso. Uma parte lá das Escrituras, eu não estou lembrado agora, Deus diz o seguinte para o povo, eu acho que está lá no Antigo Testamento, que ele diz, não entrarão no meu descanso. Deus diz para o povo, é isso mesmo, está lá no Antigo Testamento, Deus diz para o povo hebreu rebelde, que eles não entrariam no meu descanso, Deus dizendo. Ele está falando do reino milenar que vai acontecer ainda lá no 7º milênio, o sábado, 7º milênio. Ele está falando, meu descanso, ele está falando do 7º milênio. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do 7º milênio também. Ele está falando, para que venham tempos de descanso. Esses tempos de descanso, ele está falando do sábado, 7º milênio. Depois que o anticristo se manifestar, depois que vinha a batalha do Armagedon, Cristo, a igreja vinha gloriosa e venceu o reino do anticristo, vai inaugurar o 7º milênio, vai inaugurar, as pessoas vão entrar no descanso de Deus, 7º milênio aqui na terra. É disso que ele está falando. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor.
e ele mande o seu Cristo. Ou seja, está falando da segunda vinda de Cristo. Entenderam? Ele mande o seu Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então, pessoal, vamos voltar aqui ao estudo.